Muita alegria ver os irmãos aqui hoje, na manhã de domingo, uma manhã ensolarada, na qual tenho certeza que muitos estão passeando, não é errado, mas saiba que você escolheu estar no melhor local que você poderia estar. Amém? Graças a Deus. Convido você a manter o seu coração aberto, a sua mente cativa ao Senhor, porque o Senhor tem falado algo muito sério aos nossos corações. O Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado algo muito sério aos nossos corações nos últimos dias, aliás, nos últimos meses de dezembro para cá. Algo que muitas pessoas não gostariam de ouvir, muitos irmãos não gostariam de ouvir, e que muitos homens e mulheres de Deus também não gostariam de falar. Mas algo que se trata do trono de Deus, da parte de Deus. Então, algo que nós, como homens de Deus, e fizemos um pacto com o Senhor de fazer a sua vontade, temos que falar, temos que fazer a vontade daquele que nos chamou. O desejo de todo homem de Deus, todo pastor, é sempre falar coisas boas, profetizar maravilhas. Isso é maravilhoso para um pastor. Mas quando Deus o toma e o motiva e o conduz a falar algo sério, antes de falar, Deus primeiro mostra ao pastor de uma maneira muito intensa aquilo que ele deseja fazer, ou aquilo que ele está para fazer. E durante essa semana, durante os últimos meses de dezembro para cá, eu tenho vivenciado experiências muito fortes com o Senhor. Experiências que Ele tem me concedido para que eu pudesse transmitir para a sua igreja na face da terra. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Tempos que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempos difíceis, tempos de apostasia do Senhor. Tempos que pessoas estão se afastando do Senhor por tudo e por nada. Mas o Senhor tem chamado a nossa atenção de diversas maneiras. O Senhor tem dialogado com a terra, tem dialogado com o seu povo. O Senhor tem mostrado para a terra e para todos que Ele não faz nada, absolutamente nada, sem antes nos avisar por diversas vezes. Mas o ser humano tem a tendência de não querer ver, ou de achar que pode viver na terra sem olhar para os sinais de Deus. Então convido você nesta manhã a abrir o seu coração e abrir a sua mente e deixar que o Senhor fale da maneira que Ele quer falar ao seu coração nessa manhã. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, pois estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra, e você é um privilegiado por poder viver esses tempos, por poder fazer parte desse tempo, por poder fazer parte de um povo que irá mudar o destino eterno de uma geração corrompida. Amém? Eu convido você a abrir as suas Bíblias juntamente comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 24, versículo de número 15. Aleluia, ó Deus. Ezequiel, capítulo de número 24, versículo de número 15. Aleluia, ó Deus. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Traga à luz, meu Pai, aquilo que o Senhor disse ao meu coração durante esta semana. Que a tua vontade venha a ser feita, que a tua palavra venha a ser pregada. E que haja, meu Pai, um genuíno quebrantamento de coração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja já encontrou? Então podemos ler? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrás as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante,
mete as tuas sandálias nos pés. Não cubra os bigodes, não coma o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então disse o povo: não nos fará saber o que significa essas coisas? O que está fazendo? Eu disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Farei como eu fiz. Não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, nem defiar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez. Assim fareis. Somente até aqui, graças a Deus, a palavra do Senhor para os nossos corações. O profeta Ezequiel, ele foi chamado para profetizar em um momento muito conturbado da história do povo de Deus. O profeta Ezequiel foi chamado em um momento caótico, perturbador, um momento em que o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, havia se afastado plenamente do Senhor. E nessa altura o profeta Ezequiel foi chamado para ser profeta. O profeta Ezequiel era filho de Buzi, só para que você entenda. Buzi, seu pai, fazia parte de uma família sacerdotal. Então o profeta Ezequiel também era sacerdote. O seu nome, Ezequiel, o significado mais próximo que eu pude encontrar, significa força de Deus. Talvez seja, penso eu, que Deus já sabia que o seu povo iria se distanciar. Talvez seja porque Deus sabia que seu povo iria andar fora dos seus caminhos. Talvez seja porque Deus sabia que seu povo, por andar fora dos seus caminhos e se distanciar da sua palavra, o seu povo, o povo que chama pelo seu nome, os seus escolhidos, os seus herdeiros aqui na terra, iriam precisar da força de Deus para retornarem ao chamado genuíno de Deus e voltarem para os caminhos de Deus. Talvez Deus já teria escolhido Ezequiel para esta grande missão muito antes da criação de todas as coisas. Acredito eu que Deus já havia olhado para o seu povo e sabendo ele na sua soberania de todas as coisas, Deus já havia visto o seu povo longe dos seus caminhos. E Deus sabia que a única maneira de fazer o povo voltar para os caminhos de Deus era através da sua força, era através do seu amor, era através da sua intervenção. Então acredito eu que Deus já havia escolhido Ezequiel muito antes do povo pensar em se desviar, pensar em transgredir as leis do Senhor. Não diferente dos dias de hoje. Como eu comecei a falar antes de ler esse texto, estamos vivendo um tempo de apostasia do Senhor. Um tempo em que ninguém mais quer servir ao Senhor. Um tempo em que a maioria de nós prefere fazer as nossas vontades e deixar a vontade do Senhor em segundo, terceiro e quarto plano. Um tempo em que nós necessitamos urgentemente da força do Senhor. Um tempo em que muitos de nós estamos tentando buscar forças no ser humano, buscar forças na sociedade,
buscar forças naquilo que nosso braço pode conquistar. Mas esquecemos que a nossa verdadeira força só pode vir do Senhor. Só a força do Senhor pode convencer o homem do seu pecado. Só a força do Senhor pode convencer o homem a voltar para os caminhos do Senhor. Então Ezequiel era a força de Deus na terra, na qual Deus enviou para fazer que o seu povo, o povo que chama pelo seu nome, os seus escolhidos, soubessem que a vontade de Deus era que eles retornassem para os seus caminhos e andassem debaixo da sua proteção. Esse era o desejo de Deus. Deus nunca teve em seu coração o desejo de maltratar, o desejo de machucar, o desejo de impelir ou de transgredir a vontade humana. O desejo de Deus sempre foi que eu e você andássemos dentro da sua vontade, sendo felizes e agradando a Ele. Esse foi e sempre será o desejo de Deus. E a história nos conta que Ezequiel foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Ezequiel foi levado cativo quando o rei Nabucodonosor, a paz do Senhor, meu querido, quando o rei Nabucodonosor tomou Jerusalém. E por durante aproximadamente 5 anos, Ezequiel passou exilado. E durante esse período, Ezequiel viu grandes coisas, grandes calúnias do Senhor, da parte do povo para o Senhor. E após 5 anos exilado, a palavra do Senhor nos conta que Ezequiel vai estabelecer a sua morada perto do rio Quebar. E é ali perto do rio Quebar que Deus resolve chamar Ezequiel. Meus irmãos, se eu trocar algum nome hoje, eu peço desculpa. Eu falei para alguns irmãos hoje que eu estou passando um pouco de mal. A minha esposa fez um salpicão ontem, eu não posso comer salpicão. Então eu estou passando um pouco de mal. Mas eu vou dar o meu melhor aqui, porque Deus deseja falar. Glória a Deus. Então Ezequiel, Deus resolveu chamar Ezequiel quando ele morava perto do rio Quebar. Foi ali, quando ele morava perto do rio Quebar, que Deus chamou Ezequiel para ser seu porta-voz, para falar as suas vontades ao povo, para dizer ao povo o que Deus achava do povo, não o que o povo achava de si próprio. Foi nessa altura que Deus olhou para Ezequiel e o escolheu. E estudando a história de Ezequiel e de grandes homens e mulheres de Deus, na qual Deus escolheu, eu na minha pequeninez e muitas das vezes tentando entender a Bíblia com a minha inteligência, eu tentei entender o que leva Deus a escolher um homem. O que leva Deus a escolher um ser humano para uma grande missão. Eu tentei estudar o caráter dos grandes homens e mulheres de Deus, o perfil, o intelecto. Nada bate. Não há uma linha onde eu pudesse seguir e chegar. Essa linha é a linha dos grandes homens e mulheres de Deus, na qual Deus vai escolher. Não existe uma linha, não consegui. Por mais que eu me cansasse de estudar, de pesquisar sobre o caráter, sobre o perfil, sobre o intelecto dos homens escolhidos por Deus, eu não consegui. Porque Deus olha o coração. Deus sonda os corações. Deus olha lá de cima e procura corações sedentos, abertos. Corações que anseiam por sede de justiça. Corações que anseiam por fazer a sua vontade. Deus me trouxe aqui hoje para fazer que você tenha fome de fazer a sua vontade. Não existe um perfil, um intelecto feito por Deus para os grandes homens ou os grandes guerreiros da Bíblia. Deus está à procura nesta geração de corações que estejam sedentos, corações que estejam indesejosos dessa geração,
Corações que não aguentem mais ver a iniquidade, a obstinação da parte do homem para com Deus. E foi perto do rio Quebar que Deus escolhe Ezequiel. E a sua chamada foi algo extraordinário. Algo que se encontra no capítulo de número 2, a partir do versículo número 1, eu gostaria de ler com a igreja. Ezequiel, capítulo 2, versículo de número 1. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Primeira coisa que Deus falou com Ezequiel: põe-te de pé. Põe-te de pé, homem de Deus. Deus está falando com a sua igreja nesta manhã. Põe-te de pé, homens e mulheres de Deus, porque Deus deseja falar. Quantos homens e mulheres de Deus estão dormindo o sono da negligência? Estão dormindo o sono, estão deitados, prostrados, fingindo que essa geração não lhes pertence, ou que eles não fazem parte dessa geração, não fazem parte desse projeto. Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer: põe-te de pé, porque Deus deseja falar com você. Versículo de número 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito com letra maiúscula. Radassa, toma atenção com essa luz aqui, filho, então desliga tudo. O Espírito com letra maiúscula. O Espírito de Deus entrou em Ezequiel. Quando nos colocamos de pé na presença de Deus para fazer a sua vontade, Deus nos concede o seu Espírito. O Espírito que vai nos fortalecer. O Espírito que vai nos direcionar. O Espírito que vai nos mostrar o caminho que Deus deseja que nós venhamos andar. Versículo de número 3. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precipitadamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os tema, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus compara o seu povo, o povo que ele escolheu, a casa rebelde. Deus compara o seu povo, o povo que chama pelo seu nome, a escorpiões. E agora Deus levanta um homem na contramão de uma geração corrompida para pregar e profetizar a vontade plena e agradável do Senhor no meio do povo. Mas Deus avisa Ezequiel: não vai ser fácil, meu filho, filho do homem. Não pense que eles irão te dar ouvidos. Não pense que eles vão te receber de bom grado. Irão te olhar com cara de mal. Irão falar mal de você. Irão te rejeitar. Irão querer te matar. Mas não temas, porque eu estou te enviando.
Quantos de nós queremos ser usados pelo Senhor? E até pedimos isso a Deus. E é algo maravilhoso ser usado pelo Senhor. É algo tremendo. Mas temos que entender que é algo que requer uma responsabilidade e uma coragem. De estarmos de frente, muitas das vezes, de situações desfavoráveis. Deus nunca faz nada sem antes nos avisar. Deus chamou Ezequiel, mas o avisou. Não vai ser fácil. Você estará no meio de escorpiões. Mas não temas, eu estarei contigo. Quando nós entendemos o chamado do Senhor e a sua vontade e aceitamos fazer o seu querer, não precisamos temer o homem. Não precisamos temer a sociedade, não precisamos temer a meteorologia. Não precisamos temer nada. Nessa altura, quando Deus chama Ezequiel, havia vários grandes profetas. Profetas que eram ovacionados pela população, que eram bem vistos. Profetas que profetizavam para todo tipo de pessoa e para todo tipo de situação. Profetas que falavam aquilo que o homem queria ouvir naquela situação. Profetas que não profetizavam a vontade do Senhor e sim a vontade do homem. Um livro tão antigo e tão atual ao mesmo tempo. Parece que estamos vivendo, parece que estamos falando do mês passado, ou do ano passado. Hoje, a tendência hoje é o profeta revelar a placa do carro, ou a camisa do namorado ou da namorada. Esses homens são ovacionados pelo povo, enchem as igrejas. Mas será que realmente são profetas do Senhor? Deus aqui mostra que os verdadeiros profetas têm compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a vontade de Deus, e não temem ao homem de falar a verdade. Deus, ao fazer o chamado a Ezequiel, Deus agraciou Ezequiel com visões extraordinárias. O desejo meu hoje, além de falar aquilo que Deus colocou no meu coração, é aguçar a sua intimidade com Deus. Eu iniciei essa mensagem dizendo que Deus não tem uma característica específica para escolher um homem ou uma mulher. Basta que estejamos com o coração aberto. E nessa passagem que acabamos de ler, relata a história do início do chamado de Ezequiel. Deus escolheu Ezequiel, mas também mostrou para Ezequiel coisas extraordinárias. Coisas que apenas 3 homens na Bíblia tiveram a oportunidade e o privilégio de ver. Quando Deus chama Ezequiel, Ele concede a Ezequiel o privilégio de ver seres celestiais, querubins, seres angelicais, seres que a nossa mente e o nosso intelecto não são capazes de criar ou descrever sem a ajuda do Espírito Santo. Deus, quando chama Ezequiel, parece que Deus queria selar Ezequiel na sua presença, mostrando a ele coisas extraordinárias para que ele nunca duvidasse da força e do poder de Deus. Além de mostrar querubins, seres que a nossa mente não são capazes de descrever, Deus também agraciou Ezequiel, mostrando para ele carruagens, querubins de suas carruagens. Coisas que o homem hoje tenta interpretar, dizendo que são os famosos discos voadores. Não sou nada contra o homem tentar interpretar a Bíblia da sua maneira. Eu prefiro deixar para interpretar ou para conhecer certas coisas na Bíblia quando estiver perante o meu Senhor. Há coisas que eu entendo, há coisas que eu acho que não são para serem interpretadas agora. Há um tempo determinado para todas as coisas. A única coisa que eu tenho certeza é que eu devo me manter preparado, porque o dia do Senhor está chegando. A trombeta está prestes para tocar. O relógio de Deus já está perto de bater meia-noite. Jesus está às portas. E aquele que for pego despreparado, infelizmente não irá subir com o nosso Senhor.
Isso sim é algo que nós deveríamos viver preocupados, viver na presença, viver com nossas lamparinas acesas, cheias de azeite. Mas há pessoas que vivem tentando descobrir a data que Jesus irá voltar. Mas a palavra dele nos diz que ninguém sabe senão o Pai. Cabe a nós nos mantermos preparados, pois ele virá como um ladrão à noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. Aleluias. E após Deus mostrar para Ezequiel carruagens, Deus também deu uma visão extraordinária. Essa visão apenas 3 homens na Bíblia tiveram o privilégio de ter. Deus permitiu que Ezequiel tivesse uma prévia visão do trono de Deus e da sua glória. Se encontra no capítulo de número 1, versículo número 26. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 26. Deus mostrou todas essas coisas para Ezequiel. E deseja mostrar para nós também. Aqueles que realmente buscarem intimidade com o Senhor. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Como algo semelhante. Por cima do firmamento da sua cabeça. Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os céus, desde os seus lombos, e daí para cima, e daí dos seus lombos, e daí para baixo. Via como um fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto de um arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Deus privilegiou Ezequiel com visões extraordinárias. Deus hoje está me impulsionando a aguçar a sua intimidade com Deus. Deus deseja usar-nos, Deus deseja transformar as nossas vidas. Mas antes disso, Deus deseja que você tenha intimidade com Ele, que você busque a sua presença. Outro homem que teve uma prévia visão do trono de Deus. Outro homem que teve uma prévia visão do trono de Deus foi Isaías. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, e os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a base do limiar se movia, e a voz se chamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías também foi um homem que teve uma prévia visão do trono de Deus. Foi agraciado com um presente ao início do seu ministério. O terceiro homem que a Bíblia relata, que teve o privilégio de ter a prévia visão do trono de Deus, foi João. O apóstolo João está em Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 1 ao 4. Vamos ler. 3 homens em épocas diferentes, mas 3 homens que tiveram uma das visões mais espetaculares de toda a Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 1 ao 4. Amém? Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado nos céus um trono, e no trono alguém sentado. E este que se achava sentado é semelhantemente no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio,
e ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e sentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Homens que tiveram o privilégio de ter uma visão do trono de Deus. Homens que marcaram a sua época com visões espetaculares do trono de Deus. Agora, o que esses homens tinham em comum para terem essas visões? Caráter? Não. Intelecto? Também não. Todos esses homens estavam passando por situações extremamente difíceis. Todos esses homens estavam vivendo situações de plena calamidade. Ezequiel, como nós falamos aqui, estava vivendo um tempo difícil, um tempo de guerra, um tempo na qual os babilônicos estavam prestes para tomar e destruir toda Jerusalém. Um tempo em que os profetas profetizavam apenas aquilo que os homens queriam ouvir. Isaías, o grande profeta Isaías. Muitos apenas lembram da primeira parte. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas muitos não sabem por que Isaías disse isso. Quando pregamos sobre o rei Uzias, lembramos apenas da morte do rei Uzias. De quando o rei Uzias entrou no templo, soberbo por causa das suas grandes vitórias, dos seus êxitos, e tentou oferecer incenso ao Senhor. Algo bom, algo que era bom, mas que não era de direito a ele. Os sacerdotes tentaram impedir Uzias, mas Uzias, soberbo, se revoltou contra os sacerdotes, e por isso Deus o feriu com lepra na testa. E foi assim o fim do rei Uzias. Mas antes do rei Uzias agir dessa maneira, o rei Uzias começou o seu ministério temente ao Senhor, buscando a Deus, cuidando do seu povo. Por isso Judá foi extremamente próspera e seguia os caminhos do Senhor. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, por ser primo do rei Uzias, havia perdido o seu porto seguro. Havia perdido o homem que traria segurança à sua família. Isaías estava vivendo um momento de instabilidade, juntamente com todo o reino. Momentos que parecem o tempo que estamos vivendo hoje. Isaías não sabia aquilo que viria pela frente. Dos 3 homens que falamos, o homem que mais eu me comovo com a sua história é o apóstolo João. Como nós sabemos, o apóstolo João foi levado para a ilha de Patmos, preso, para ser encarcerado, por pregar a palavra de Deus, por levar o evangelho a sério. E a ilha de Patmos era um local sombrio, tenebroso, onde todo tipo de liberdade e direito era negado. E João estava ali para ficar até os seus últimos dias, porque conta a história, não a Bíblia, que a morte não podia atingir João. Conta a história, não a Bíblia. Então o governador mandou exilar João para que as suas palavras não chegassem mais até o povo. Todos esses 3 homens passando por momentos críticos em suas vidas, mas todos esses 3 homens tinham sede de justiça, tinham vontade de servir a Deus, tinham desejo de estar na presença de Deus e fazer algo para Ele. Isso nos mostra e nos prova que condições não é limite para fazermos a vontade de Deus. Situações desfavoráveis não é limite para fazermos a vontade de Deus. Deus deseja se manifestar a cada um de nós e mostrar as suas maravilhas. Eu disse que na Bíblia 3 homens tiveram o privilégio de ter visões extraordinárias do mundo espiritual. Talvez você não saiba,
Mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou dizer agora. O nosso ministério, com licença, é um ministério muito novo. Nós começamos cerca de 1 ano e 3 meses. Quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que encha o seu coração nessa manhã de sede e vontade de buscar a Deus, porque Deus deseja se revelar a você. Nosso ministério, como eu disse, começou há cerca de 1 ano e 3 meses. Somos novos, muito novos. Nós temos muita história para contar. Há cerca de 4 meses atrás, os nossos cultos eram realizados na salinha onde vocês estiveram, a escola bíblica, onde é agora a sala das crianças. E eu me lembro que no 7º ou 8º mês de ministério, nós estávamos passando por uma crise financeira gigantesca. Uma crise financeira que nos fez ter que tomar várias decisões em casa. Tivemos que decidir, muitas das vezes, em pagar a conta de luz ou pagar a conta de luz da igreja. Teve meses que tivemos que decidir em pagar a renda, a prestação da nossa casa ou a renda da igreja. E sempre decidimos em pagar, primeiramente, as coisas da casa do Senhor. Antes de iniciarmos esse ministério, acho que muitos não sabem, as minhas filhas estudavam em uma escola cristã particular, uma escola cara, mas era o nosso sonho, e o sonho delas também. Mas após iniciarmos esse ministério, cumprindo a vontade de Deus, não nossa, tivemos que escolher em mantê-las na escola cristã particular ou manter as portas da casa do Senhor abertas. Então fizemos uma reunião familiar em casa e decidimos manter as portas da casa do Senhor abertas, e elas saíram da escola particular, largaram o sonho. Estávamos vivendo uma crise financeira, e toda crise financeira causa crise psicológica. Crise essa que nós não podíamos compartilhar com os poucos irmãos que tínhamos. Nós éramos muito menos que somos hoje. Não podíamos compartilhar com ninguém, porque nós sabíamos que nenhum dos irmãos que estavam conosco podiam nos ajudar. Nós sabíamos que o nosso socorro, a nossa força, a nossa esperança só poderia vir dos céus, do Senhor, do nosso Deus. E nós não sabíamos que estávamos na escola de Deus. Estávamos sendo provados para sermos aprovados. E eu me lembro como se fosse no dia de hoje. Nós fomos para um encontro com Deus na minha antiga igreja, eu, a minha esposa e a mãe da Julinha, uma criança que toca teclado. E chegamos muito animados, eu, a minha esposa e a mãe da Julinha, nosso culto era ali embaixo. E a igreja estava praticamente vazia. Era um culto de 6 horas da tarde. Eu cheguei e realizei o culto com o coração pesado, entristecido. Porque Deus havia me mandado pregar. Deus havia me mandado pregar a palavra nesta região. Deus havia me mandado iniciar o ministério neste local. Deus não permitiu que eu e minha esposa fôssemos para outro local. E eu cheguei em casa com uma tristeza de espírito, que só quem já sentiu sabe o que é. Uma tristeza que não adianta você querer buscar força no homem. Não adianta você querer descarregar no homem. Eu fechei a porta do meu quarto e fui dormir e me derramei aos pés do Senhor. Eu disse, Senhor, por quê? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é comigo, por que eu estou prestes a perder a minha casa? Se o Senhor é comigo, por que eu estou pregando, chamando, evangelizando, mandando mensagem, ninguém vem para a igreja? Se o Senhor é comigo, por que eu tive que tirar minhas filhas da escola cristã, na qual sonhei a minha vida toda? Aquilo que eu não tive, eu queria dar para elas.
E Deus tem suas maneiras de trabalhar com cada um. No meu coração, a sede de fazer a vontade dele era maior do que a sede de viver as minhas vontades. E eu fui tomado por um sono muito forte. E fui arrebatado naquela noite. Naquela noite, eu acordei em um local muito grande. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Eu quero que você saia daqui aguçado pelo Espírito Santo de Deus a buscar a presença de Deus. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele deseja também se manifestar a essa pessoa. Para que essa pessoa nunca pense em tirar a mão do arado. Para que essa pessoa nunca pense em voltar atrás. Foi isso que Deus fez com Ezequiel. Ao mostrar para ele visões extraordinárias. E Deus deseja se manifestar a cada um de nós, para que nós tenhamos a certeza que servimos a um Deus que vive, que reina. E eu acordei num local muito grande. E havia várias plataformas em cima de mim, na parte de trás. Plataformas suspensas. Suspensas porque não havia vigas prendendo elas. Não havia suporte, estavam suspensas no ar. Eu só sabia porque eu olhei rápido, pelos cantos e vi várias, infinitas. E eu estava num nível muito inferior à primeira. E eu ouvia barulho de muitas pessoas. Uma infinidade de pessoas. E eu olhei para frente e vi um varão, da qual não conseguia ver o rosto. Muito bem vestido, com vestes sacerdotais, suspenso no ar, como flutuando. E na minha pequeninez, eu olhei para o lado e apareceu um varão do meu lado. E este varão olhou para mim com vestes sacerdotais, muito bem vestido. Eu perguntei, na minha pequeninez, aquele é o Papa? Ele se riu como se riu para mim e me disse, não é o Papa, aquele é o Senhor. E no momento que ele falou comigo, é o Senhor, eu voltei meus olhos para onde estava, e ele já não estava naquele local, ele estava na minha frente. E no momento que ele apareceu na minha frente, ele me disse, estenda a sua mão. Eu estendi a minha mão, e ele colocou um selo na minha mão. E no selo, eu olhei para o selo, e no selo estava escrito, Pastor Getúlio. E naquele momento ele disse, colhe o selo no seu rosto. E ele foi desaparecendo da minha frente, mas a voz dele foi ecoando. E ele disse, reúna o seu povo, porque vocês vão louvar. E quando a sua voz e ele desapareceram da minha frente, eu já não estava mais num patamar embaixo, sozinho. Eu já estava num patamar acima, onde havia várias pessoas. Um local cheio de árvores, montes, um local lindo, maravilhoso. E eu comecei a andar no meio daqueles vales. E pessoas iam se levantando e iam me seguindo. Iam me seguindo. Até que eu passei perto de um rio. E havia um varão diferente, sentado. E esse varão olhou e disse, eu também vou ajudar. No momento que ele disse, eu também vou ajudar, todos que estavam atrás de mim se maravilharam. E eu acordei naquele momento. Até aquele dia, nós não tínhamos condições financeiras para fazer as obras que fizemos. Até aquele dia, nós não tínhamos autorização do condomínio para permanecermos nesse prédio. Até aquele dia, se não me engano, nós éramos apenas 12 a 15 irmãos. Tínhamos apenas um culto, 2 cultos na semana. Depois daquele dia, Deus se manifestou a mim e a minha família
fazendo o impossível acontecer em nossas vidas. Deus deseja se manifestar a cada um de nós. Deus deseja nos usar e está à procura de corações abertos. Não saia deste culto da mesma maneira que você entrou. Não saia desse culto achando que você é apenas um nessa geração, mais um. Você não é mais um, você é o escolhido de Deus nessa geração para fazer que o nome dele seja glorificado, para fazer que a palavra dele seja levada, para fazer que pessoas se voltem para Deus. Aleluias! Voltando para o texto que lemos. Deus aparece para Ezequiel em uma madrugada ou numa noite fatal. E fala para Ezequiel: eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Fala para o povo que eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Ezequiel acorda de manhã cedo. Acompanhe comigo. Ezequiel acorda de manhã. Vai até o povo e transmite as palavras de Deus. Vai até o público, até o povo, e vai pregar. Deus me disse que vai tirar a delícia dos meus olhos. Deus me disse que vai matar a minha esposa. Ezequiel sabia e o povo sabia que tudo aquilo que Deus falava iria acontecer. Ezequiel acaba de pregar. Segunda palavra dele na parte da manhã. Volta para casa. À tarde, eu disse à tarde, morre a sua esposa. Ezequiel passa a noite toda com a sua esposa morta em casa. Mas a palavra do Senhor que nós lemos nos fala. Radassa, deixa para mim. Ezequiel capítulo 24, versículo 15, para que possamos entender. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos seus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrás as lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante e mete a sandália nos pés. Não cubra os bigodes e não coma o pão que te manda. Deus disse para Ezequiel: vou matar a sua esposa. E haverá coisas que você vai fazer e coisas que você não vai fazer. O que você não vai fazer? Você não irá ficar de luto. O luto judaico naquele tempo, para que você me entenda o que Deus falou ao profeta Ezequiel nesse texto, estava dividido em 5 partes. Primeira parte, a pessoa tinha que chorar. Chorar até ficar sem lágrimas. Chorar até não aguentar mais chorar. Segunda fase, a pessoa ficava 7 dias sozinha, se lamentando, sozinha, lembrando da pessoa, fazendo uma introspectiva de como foi a sua vida com aquela pessoa. Bem baixinho, Rebeca, pode tocar bem baixinho. Terceira fase, ela poderia receber visitas só dos amigos íntimos. Quarta fase, ela ficava sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem calçar sapato. Quinta fase, ela ficava até os 30 dias sem trabalhar. E os seus amigos, os parentes próximos, levavam alimento para aquela pessoa. E durante esse período de 30 dias, ela não calçava sapato, não colocava turbante na cabeça e não podia profetizar, não podia pregar durante os 30 dias de luto. Então Deus disse para
Ezequiel, nenhuma das fases do luto você irá fazer. Gema em silêncio, fique em silêncio. E durante a noite toda, Ezequiel esteve com a sua esposa morta, sem poder derramar uma lágrima, sem poder gemer, sem poder chorar, sem poder fazer nada. Esse é o preço de fazer a vontade de Deus. Quando amanhece o dia, os vizinhos sabiam que a esposa de Ezequiel estava morta. Os vizinhos sabiam que quando Ezequiel abrisse a sua porta, iria começar o choro, o desespero, o luto, o pranto. Mas Ezequiel, durante a manhã, mesmo com nó na garganta, mesmo com seu coração dilacerado, ele calça suas sandálias. Mesmo desesperado, ele não derrama uma lágrima. Ele veste o seu paletó. Mesmo sem forças, ele pega a sua Bíblia, a Torá, abre a porta e vai fazer o que Deus lhe mandou fazer. Vai pregar a palavra, vai profetizar a vontade de Deus. Mesmo em meio às maiores dificuldades, Ezequiel não deixou de fazer a vontade de Deus. Quantos de nós estamos deixando o nosso ministério? Porque muitas das vezes o nosso casamento não vai como nós queríamos que estivesse. Louve a Deus porque ainda você tem um casamento. Quantos de nós estamos largando o ministério porque não temos o trabalho que gostaríamos de ter? Louve a Deus porque ainda você tem um trabalho. Quantos de nós estamos deixando a palavra de Deus, deixando o ministério, porque nossos filhos não querem fazer a vontade de Deus? Louve a Deus porque você ainda tem filhos. Ezequiel foi pregar a palavra de Deus mesmo com o coração dilacerado, porque assim era a palavra de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Agora o povo, ao ver Ezequiel fazendo aquelas coisas, o povo não entendeu nada. Ezequiel, era para você estar de luto. O que você está fazendo, Ezequiel? Você está doido? Para com isso. Vai encostar Ezequiel na parede. Povo rebelde, corrupto. E Ezequiel vai responder ao povo dizendo as palavras do Senhor. Está no capítulo 24, versículo 21. Dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia do vossos mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas, se deixastes, cairão a espada. Essa foi a resposta de Deus para o povo. O povo estava adorando o santuário, o povo estava adorando o templo, mas não estava adorando a Deus. O povo estava adorando as suas vestes sacerdotais, mas não estava adorando a Deus. O povo estava adorando a sua cidade, mas não estava adorando a Deus. Traduzindo em miúdos e aplicando a palavra nas nossas vidas de hoje, estamos adorando a tudo menos a Deus, adorando carros e não estamos adorando a Deus, adorando casas, mas não estamos adorando a Deus, adorando filhos, mas não estamos adorando a Deus, adorando trabalho, mas não estamos adorando a Deus.
Estas são as palavras que Ezequiel proferiu ao povo segundo a ordem de Deus. E Deus disse: pela sua misericórdia, para que vocês não se percam, eu vou tirar o templo, eu vou tirar a cidade, eu vou tirar os vossos filhos, mas vocês irão voltar para os meus caminhos pela dor. Mas não era o desejo de Deus fazer isso, porque dentro desse período profético haviam 3 profetas profetizando. Havia Ezequiel no meio dos cativos, havia Daniel profetizando no palácio, e havia Jeremias profetizando na cidade. Todos dentro do mesmo período profético, todos os 3 profetas sendo mal interpretados, todos os 3 profetas sendo mal falados pelo povo, sendo caluniados pelo povo. E Deus está falando, mas o povo não queria entender. E hoje Deus tem levantado os seus verdadeiros profetas para dizer que tempos difíceis estão chegando. Não acreditem em mensagens que acalmam o vosso coração. Estamos vivendo em um tempo na qual Deus está nos chamando ao arrependimento genuíno. Deus está nos chamando a um conserto com Ele, assim como chamou o seu povo. Se consertem, voltem para a minha presença, para que a destruição não chegue até as suas casas. Deus está dialogando conosco, mas nós não queremos entender, não queremos enxergar. Quantas pandemias mais terão que vir para que o homem entenda que Deus está falando? Quantas crises financeiras terão que vir para que o homem entenda que Deus está falando? Quantos maremotos, terremotos, tsunamis terão que vir para que o homem entenda que Deus está falando? Aleluias! É tempo de voltarmos para o Senhor, buscarmos a sua presença enquanto podemos encontrá-lo. Aleluias! Deus te trouxe aqui essa manhã para que você saiba: Deus não tem prazer em corrigir, Deus não tem prazer em machucar, Deus não tem prazer em usar a espada, mas é a única maneira que Ele tem para fazer que a casa dele, os filhos deles não se percam. Agora talvez você me pergunte: o que a mulher de Ezequiel tinha a ver com esse povo corrupto? Não tinha nada a ver. Mas Deus escolheu Ezequiel para que ele conjecturasse. Em outras palavras, que ele fosse uma espécie de teatro para o povo, para que o povo entendesse aquilo que iria acontecer com o povo. Da mesma maneira, se Deus olhasse com o nosso intelecto humano para a terra, quando viu que não havia nenhum justo na terra, que a terra estava totalmente condenada à morte eterna, e Jesus envia e fala: Jesus vai à terra e morre por aquele povo, e Jesus perguntasse: o que eu tenho a ver com aquele povo corrupto? Se Deus tivesse a mentalidade humana, nós não estaríamos aqui hoje. Muitas das vezes, para salvar muitos, Deus leva um. Para mostrar o caminho para muitos, muitas das vezes, Deus ceifa um. Através da morte de Jesus, hoje nós temos o direito a herdar a salvação, a viver juntamente com Ele. E o que nós estamos fazendo com a única chance de herdar o céu? Eu convido você a se colocar de pé nessa manhã. Com certeza, talvez não era a mensagem que você saiu de casa para ouvir. E também não era a mensagem que eu gostaria de pregar. Mas é a mensagem que Deus me mandou pregar. Aleluias. Coloca a mão no seu coração nessa manhã.
receba o carinho de Deus através da sua correção. O Senhor não deseja que nenhum de nós venhamos nos perder. E Ele está à procura de homens e mulheres na qual Ele possa se revelar. Ele está à procura de homens e mulheres na qual Ele possa confiar. Ele está à procura de homens e mulheres na qual Ele possa depositar sua confiança. Oh Deus, abra o seu coração nessa manhã e peça a Deus que se manifeste a você, que permita que você veja a realidade do mundo espiritual, a realidade daquilo que está acontecendo e a realidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, essa manhã, Senhor, eu peço a Ti, Deus, traz de volta, Pai, ao Teu povo, Deus, o desejo, Deus, de fazer a Tua vontade. Traz, meu Pai, de volta o desejo, meu Pai, da Tua igreja, Deus, de Te adorar na beleza da Tua santidade. Traz, meu Pai, de volta, meu Pai, na Tua igreja o desejo, ó Deus, ardente, meu Pai, de Te buscar e de andar, meu Pai, nos Teus caminhos. Traz, meu Pai, na Tua igreja, Deus, o desejo, ó Deus, de Te buscar, meu Pai, de dia e de noite, andar nos Teus caminhos, Deus, e ter a certeza, Pai, que estamos fazendo, meu Pai, aquilo que está no Teu coração, Deus. Nos olha com olhar de misericórdia, Pai. Nos concede tempo, Pai, para que venhamos nos converter dos nossos maus caminhos e aceitar a Tua palavra, aceitar a Tua vontade e viver, meu Pai, no centro do Teu querer, Deus. Eu peço ao Senhor, desperta, meu Pai, crianças. Desperta jovens, adolescentes, mulheres, homens, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cria em nós um coração disposto, Deus, a Te adorar, a Te servir, a Te buscar acima de todas as coisas, Pai. Ó Deus, olha para o Teu povo nessa manhã, Deus, que ouviu a Tua palavra e encontra, Pai, neste local adoradores. Encontra neste local, Deus, pessoas dispostas, Deus, a fazer o Teu querer. Visita, Pai, da mesma maneira que o Senhor tem me visitado. Fala, Pai, comigo da mesma maneira que o Senhor tem falado. E envolve com o Teu amor, com o Teu Espírito Santo, Pai, para que nunca venhamos querer voltar atrás, para que nunca venhamos querer sair da Tua presença, para que nunca, Pai, venhamos ter desejo, meu Pai, de olhar para trás, Deus. Nos mostra, meu Pai, as Tuas maravilhas. Nos mostra o Teu querer. Nos mostra a Tua vontade. Em nome de Jesus. E nos fortalece também no Teu Espírito, Pai, para fazermos o Teu querer. Talvez você ouviu essa palavra. E talvez você, por algum motivo, andou afastado dos caminhos do Senhor, distanciado da vontade desse Deus maravilhoso, que cuida, que ama, que protege os seus. E você deseja voltar para os seus caminhos nessa noite, nessa manhã. Sabe, Deus te trouxe aqui com um propósito e com um desígnio. O propósito de Deus para a sua vida é que você volte para os caminhos de Deus. E o desígnio do Senhor é que você ande permanentemente na sua vontade. Eu convido você a dar um passo aqui à frente. Nós gostaríamos de orar pela sua vida, consagrando você ao Senhor, entregando você ao Senhor, a sua vida, os seus propósitos, os seus projetos ao Senhor. Não tenha vergonha de vir cá à frente. O Senhor, Ele te ama. E Ele deseja usar de misericórdia com você. Aleluia, ó Deus. Santo é o nome do Senhor. Xereda, passo. Ó Pai. Aleluia, ó Deus.
Existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus? Existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Essa manhã é uma manhã de reconciliação com o Senhor. Essa manhã é uma manhã de aliança renovada com o Senhor. Oh Deus. Aleluia, ó Deus. Aleluia, ó Deus. Vamos estar orando. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Esta manhã, Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. Eis aqui os teus filhos, Deus, que saíram, meu Pai, de seus lugares. Com o intuito, Deus, de serem renovados, Deus, pelo Senhor. Com o intuito, ó Deus, de serem transformadas, ó Deus, pelo poder, meu Pai, do teu Espírito Santo. Irmã Andréia, vem ajudar, por favor. Com o poder com o desejo, ó Deus, de serem guiadas, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti, meu Pai, nessa manhã, que haja, meu Senhor, um renovo da Tua parte, Deus, na vida, meu Pai, das Tuas servas. Que haja, meu Pai, um renovo, ó Deus, na vida, meu Pai, daqueles, meu Pai, que aqui se encontram, Deus. Que haja, meu Pai, algo novo vindo do Senhor, meu Pai, na vida de todos aqueles, meu Pai, que estão aqui à frente e daqueles, meu Pai, também que não vieram. Peço ao Senhor, meu Pai, nessa manhã, Deus, que nossas vidas, meu Pai, nunca mais, Deus, venham ser as mesmas. Que nós venhamos, meu Pai, entender, meu Pai, os Teus propósitos, meu Pai, e almejar, meu Pai, ter mais intimidade com o Senhor. Ó Pai, usa, Deus, as crianças que aqui estão. Usa as mulheres, usa os homens, Deus, com poder, meu Pai, e graça nessa geração. Ó Deus, que a mesma unção, meu Pai, que eu estou sentindo, que a minha presença, meu Pai, que eu estou sentindo, venha inundar, venha impactar, meu Pai, cada um presente, meu Pai, nessa sala. E que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a sua igreja aqui presente no Rio de Moro, Pai, venha se levantar, venha se erguer para fazer unicamente a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Usa, meu Pai, a Tua igreja. Usa o Teu povo, ó Deus, para que outros, meu Pai, venham se chegar até o Senhor. Recebe, meu Pai, nossas orações nessa manhã, Deus, como aroma suave em suas narizes. E que nós venhamos sair daqui com a certeza, Pai, que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Usa, meu Pai, usa, meu Pai, nessa geração. Se revela, meu Pai, a cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. 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 Ó Deus, te agradeço, ó Deus. Te agradeço, Pai, por tudo, meu Pai, na qual tu tem feito. Te agradeço, Senhor. Aleluias. Aleluias. Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Recebe toda a honra e toda a glória, Senhor. Santo, Santo, Recebe o Deus Senhor. Todo-Poderoso, Recebe que toda a foi, honra e que toda a glória, é e Senhor. que virá. Aleluia. Dia e noite sempre Aleluia. Aleluia. Eu te cantarei, Santo, Tu és Santo. Aleluia. Dia e noite sempre cantarei. Dia e louvar ao noite Senhor. eu te cantarei. Santo, Tu és Santo. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Louvar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Santo, Santo, Glória a Ele que Ele é santo. Poderoso, que foi, que é Que Ele é santo. Santo, 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 santo. Santo, Santo, Santo,
enche teu trono com adoração, e ao subir enches o templo de glória. Santo, 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 Deus Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Tu és Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Santo, santo, Tu és santo, santo, Senhor. Tu és santo, Pai, e a tua que igreja foi, declara que nesta é e noite. que virá. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que virá. Santo, 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 que foi,